Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Software Expert. O evento de hoje fala sobre as mudanças que vêm ocorrendo no mundo, a relação entre BPM, BPMS e RPA, e como elas podem impactar sua empresa. A apresentação será realizada por Fábio Hideki, consultor em transformação de processos na Renova Consulting. Desejo a todos uma ótima apresentação. Olá a todos. Gostaria de começar aqui agradecendo, ao pessoal da Software Expert que me convidou para ter a honra de fazer a abertura aqui desse workshop, como transformar seu negócio integrando BPM. Agradecer a audiência, quem estiver por aí. Vai ser um prazer dividir esses insights com vocês. Sobre a indústria 4.0, transformação digital e as opções tecnológicas para processos, que a gente tem uma grande variedade hoje, muita coisa acontecendo. Então, a gente vai tentar, no decorrer da apresentação, entender um pouquinho melhor o que é esse cenário que está se desenhando, falando um pouquinho sobre mim, vou tentar ser bastante breve, mas eu sou o Fábio Hideki Kawauchi. Eu tenho a minha consultoria, que é a Renova Consulting, onde eu atuo, como está descrito aí, como consultor, instrutor, sou coautor de um livro, estou em parceria com alguns também, finalizando outros livros, professor, coordenador em um MBA de gestão por processos, e sempre nos temas de tecnologia, processo, transformação de negócios, Então, eu sou coautor no livro, como eu mencionei, no Exploradores de um Mundo em Transformação, um livro que nasceu a partir de uma iniciativa em rede, uma iniciativa aberta para estudo da transformação dos negócios, de tudo que a gente está vivendo. Sou facilitador cadastrado em jogos corporativos, como o Explorers Game, que inclusive eu ajudei, na produção, na validação, na disseminação, que foi a partir do livro Exploradores de um Mundo em Transformação Game, Business Transformation Game, e no Purpose Mining Game. Então, uma fase aí que eu trabalhei bastante com jogos corporativos. E já tem projeto de automação de processo com as principais ferramentas especializadas aí, tanto nacionais quanto internacionais. Então, uma das coisas que eu mais costumo atuar é na automação de processos, embora eu goste muito da questão da governança, da gestão por processo, enquanto disciplina, enquanto algo mais amplo, Então, até por isso, uma das minhas iniciativas, fora a consultoria, mais focada, em atividades mais específicas, mais profissionais, eu também tenho a marca BPMU, que é um ecossistema de BPM, de profissionais de BPM, e que a gente tem iniciativas um pouco mais para o ecossistema mesmo, mais para a rede de gestão por processo. Então, a gente tem grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, YouTube, Temos aí uma série de produção de conteúdos que a gente dissemina para a rede. Então, essas são as minhas iniciativas. Bom, entrando aqui para a nossa apresentação, propriamente dita, a gente tem muita coisa acontecendo. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que são recortes de notícias mesmo, de publicações, de grandes publicações, para a gente ver que não é uma coisa que eu estou trazendo que é uma teoria, alguma coisa que pode vir a acontecer. Não, já é uma coisa que está acontecendo, que está aí no mundo, que está sendo noticiada, que é só abrir qualquer canal aí que a gente consegue verificar, Então, por exemplo, uma notícia aí que já é de 2016, Então, uma notícia já até um pouquinho antiguinha, mas que já trazia um caminhão sem motorista que fez a primeira entrega, nos Estados Unidos, nesse caso, Então, como a gente vê aqui na imagem, tem um rapazinho ali entre os bancos, Porque, apesar de não ser necessário um motorista, é preciso ter um ser humano ali, pelo menos até o momento, Que fica para qualquer questão, qualquer acidente, problema, imprevisto, Então, tem que ter ali o fator humano, mas a entrega já foi feita sem motorista, Eu vou passar rapidamente, porque é só para a gente ter uma ideia do potencial e da extensão das mudanças que estão acontecendo, mas outra notícia aqui, que é de
2021. Então, um pouco mais recente, mas o que ele fala, o que a notícia nos traz é que órgãos impressos em 3D e já estão sendo feitas impressões em 3D de órgãos humanos com tecido feito através de engenharia genética e tal, né? Então, não é um material sintético, uma borracha, algo que imita, né, o tecido dos órgãos, são realmente órgãos impressos em 3D com tecidos humanos, né, produzido em laboratório, obviamente, e que poderão em breve ser usados em transplantes, né? Então, se você for imaginar o tamanho da revolução disso, basicamente poder zerar a fila de doação de órgãos, por exemplo, de transplantes, né, somente com o recurso da impressão 3D. Então, esse é o poder em que a gente está alcançando nessa tecnologia específica. A gente tem a Amazon Go também, aqui uma notícia de 2018, né? Que é uma loja sem atendentes e sem caixa, também já fez um bom barulho, bastante gente acho que já viu esse caso, né? Que é uma loja totalmente sem nenhum colaborador da Amazon internamente à loja, atendendo os clientes. Então, o cliente entra, já é identificado, pega ali o que ele precisa pegar, isso já é identificado também. Se ele devolver, a própria tecnologia consegue ver que o elemento foi devolvido. E assim que ele sai, se ele sair com alguma compra, isso já está identificado, e a própria tecnologia já faz o registro dessa compra e já joga no cartão de crédito da pessoa que vai estar cadastrado, já que é uma loja Amazon, né? Então, ela é totalmente você entra, faz suas compras, faz tudo que você precisa, sai e não se encontrou com nenhum atendente. Então, isso também faz parte do futuro aí das organizações, né? Uma outra matéria aqui da Forbes, trazendo em 2019, né, um questionamento, na verdade, se a inteligência artificial vai colocar os advogados fora do jogo, né? Fazendo uma tradução aqui. Então, e aqui não tem a matéria completa, logicamente, mas o que a matéria diz é que é totalmente possível, já está encaminhado, né? Já está no caminho, já está acontecendo. Não com 100%, obviamente, ainda existe ali uma interação, mas, segundo o artigo, ela pode, com certeza, chegar a substituir os advogados. Até a própria matéria pergunta, né, traz as reflexões, né? O que é a lei, se não uma série de algoritmos, né? Então, quem melhor do que uma máquina para aplicar esses algoritmos, né? O advogado ali, na verdade, está sendo um fator limitante da interpretação e aplicação da lei, porque a máquina vai ter muito mais naturalidade, entre aspas, né, em conseguir interpretar e em conseguir aplicar a lei. Então, é uma coisa plenamente possível, de acordo com a própria matéria da Forbes. Outra notícia aí, um pouquinho mais recente, né, ano passado, que ela fala do 5G, né, então a nova tecnologia aí de transmissão via internet, e ela explica como que isso pode permitir, facilitar cirurgias à distância, porque obviamente, se a gente está falando de uma cirurgia à distância, muitos dados circulando de um lado para o outro, e a gente não pode ter uma parada de transmissão no meio de uma cirurgia, né? Então, não é como em outros casos, que tudo bem, teve uma interrupçãozinha, tem aquele velho, você está me ouvindo, você não está me ouvindo, já está vendo, né? Durante uma cirurgia não pode acontecer, então precisa ter uma conexão altamente confiável e altamente veloz, né? Então, é mais uma tecnologia aí que vem para facilitar muita coisa dentro do nosso mundo de negócios, mundo organizacional, não só nas iniciativas privadas, né? Outra notícia aí bem, talvez alguns pensando mais superficialmente não achem tão impactante, mas é bastante impactante. Da Forbes também, né? Google publica dados de localização em 130 países para monitorar isolamento social. Então, estamos falando da nossa realidade atual, né? Do nosso momento de quarentena, pandemia, Covid, né?
E as medições de isolamento social estão sendo feitas de várias formas, né? Aqui a matéria atrás do Google, mas o próprio governo se mexeu para fazer, né, essa medição, essa avaliação de distanciamento social, onde as próprias empresas de telefonia forneceram dados para que isso pudesse ser mapeado, né? Então, dados com geolocalização e tal, quantas pessoas estão no mesmo ponto ao mesmo tempo, obviamente de uma forma anonimizada, como prega aí a nossa LGPD, né? Que tá aí no vai, não vai, multa, não multa, mas tá aí já, né? Então, é anonimizado, mas o governo vinha lutando para que conseguisse dados das pessoas completos, né? Quem é a pessoa que está onde, em que lugar, em que momento. Então, assim, se a gente for pensar no quanto isso é impactante e no quanto isso aí pode trazer de algum malefício, né? Como que o governo vai usar isso, né? A gente não sabe. Então, é bastante... Assim, tem um uso muito justo, né? Muito justificável, mas é um tanto quanto arriscado, né? A gente ter um governo que tem essa quantidade de informações sobre todo mundo o tempo inteiro. Até faço uma brincadeira, não sei se quem já assistiu ou não Harry Potter, mas eu até costumo fazer a brincadeira de que isso é o mapa do maroto, né? Então, assim, alguém que consegue o tempo todo saber onde todos estão. É uma coisa que precisa ficar ligado, né? Então, esse é o mundo que a gente tem vivido. Não sei aí quem que já anda pensando no quanto isso é bom ou ruim, mas o que eu vejo é que muita coisa está acontecendo, e alguns estão um tanto quanto ali em negação ou alheios a isso, mas quem acompanha esse tipo de coisa, tá todo mundo meio que assim, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, mas tá todo mundo correndo. Porque realmente são coisas muito impactantes e muito fora do que sempre a gente teve acostumado a ver. É um momento em que a gente precisa de muitos novos mindsets, muitos novos insights, métodos, metodologias, frameworks, porque a realidade está muito diferente do que já foi um dia, né? E por que a realidade está tão diferente? Até um conceito que o pessoal vem trazendo cada vez mais, devido a toda essa expansão do poder computacional, né, das nossas possibilidades com a tecnologia, um conceito que vem emergindo são os gêmeos digitais. Ou seja, né, no nosso mapa do maroto aí, praticamente tudo que existe no mundo físico, a gente já tem um mundo digital, né, que tem uma série de informações, aí muita coisa para ser processada, muita informação sobre a gente que já nasce de forma digital, mas a gente tem o conceito de gêmeos digitais, que é a reprodução do mundo físico dentro do mundo digital. Então é isso, por exemplo, né, através do smartphone, que praticamente todo mundo tem hoje, é possível saber onde a gente está, fazendo o quê, de que forma, quando, como, com quem, o tempo inteiro. Então, a gente tem o nosso gêmeo digital, né? A gente físico tem nosso gêmeo digital em algum lugar, em alguma nuvem por aí. Então, esse é um conceito que vem sendo cada vez mais falado. A gente tem até aí, recentemente, os documentários, meio filmes, meio drama, né? Da privacidade hackeada, do dilema das redes, que é justamente os perigos de todo esse potencial que a gente está gerando, né? A gente tem o Harari aí também, que vem falando bastante sobre os potenciais, mas também os riscos. O Klaus Schwab também, do Fórum Econômico Mundial, já falou que a gente está no momento em que a gente nunca teve na história, segundo as palavras dele, nunca na história tivemos um momento tão potencialmente promissor, mas ao mesmo tempo tão potencialmente perigoso, né? Mexer com essas coisas de genética, por exemplo, né? Será que é legal? Será que não é? O que será que pode acontecer? É bastante difícil de dizer, né? Então, temos que pensar, sim, que a tecnologia pode nos ajudar e o que a gente pode fazer com ela, mas temos que pensar também nos dilemas morais, éticos, legais, que isso pode nos trazer, né? Então, esse é o momento que estamos vivendo.
Pensando um pouco mais em âmbito organizacional, processos, né, a gente tem aí bastante em voga a hiperautomação. E o que é a hiperautomação? É justamente essa possibilidade gigantesca de automação de praticamente tudo, tanto do que é digital, que é mais facilmente automatizável, né? Mas mesmo o que é físico, a gente tem todos esses recursos aí que podem nos ajudar a trazer automação de análise, automação de definição de estratégia, automação de alguma atividade realmente, em alguns momentos, né, de alguma interação. Então, todas essas possibilidades formam esse mundo da hiperautomação, que é muito do que a gente quer trazer nesse momento, através do workshop, né, que é o como que a gente consegue trazer tudo isso em prol do negócio, sem se perder, sem se desesperar. Então, a gente tem aí os gêmeos digitais, muito possibilitados pela a hiperautomação. E isso por quê? Isso por causa da indústria 4.0, que vem conseguindo tornar cada vez mais realidade a tal transformação digital, que é até um termo mais comercial, né, um termo mais comercialmente utilizado. Eu, particularmente, até não gosto tanto, mas é o termo que se usa, né? Mas por que eu não gosto tanto? Porque ele dá a impressão de que o que a gente está vivendo é simplesmente uma transformação tecnológica, uma transformação de aplicação de sistemas. E não é, a gente, por causa, sim, dessa disrupção tecnológica, mas a gente vem tendo junto uma disrupção social, né, várias questões ambientais aí, uma disrupção econômica, uma disrupção de modelo de trabalho, de interação humana, né? Então, a gente vem tendo uma revolução que tem múltiplas visões. Então, eu acho que transformação digital acaba trazendo uma ideia muito de que é a tecnologia pela tecnologia e diminui um pouco a grandeza do que a gente está vivendo. Mas, enfim, esse é o termo que vem sendo usado, né? Então, a indústria 4.0 vem habilitando a nossa transformação digital. E a indústria 4.0, que foi aí altamente disseminada pelo Klaus Schwab, né? Ela é 4.0 por quê? Porque ela vem da sequência das revoluções industriais, que a gente teve aí a primeira revolução, muito baseada na água e no vapor, depois a segunda revolução industrial, mais puxada pela eletricidade, a terceira pela automação, a princípio a automação mais os robozinhos mesmo, né, físicos ali, trabalhando na linha de produção e tal, alguma coisa mais em sistema. Industrial muito baseada em algoritmo, tecnologia, né, a hiperautomação, como foi mencionado. Então, a quarta revolução industrial, ela tem como base tudo isso que a gente viu dentro das notícias que vem sendo trazido para o mundo organizacional, para a sociedade, né, para o nosso dia a dia. Então, essa é a indústria 4.0. E a transformação digital, obviamente, é essa possibilidade de trazer cada vez mais dados nativamente digitais, mas também a digitalização do mundo físico, né? Então, transformação digital é transformar basicamente toda a nossa realidade em uma experiência digital, em uma réplica digital que pode ser estudada, monitorada, né? E aí, como que a gente usa isso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente vive nesse momento, né? Por que todo mundo fala, ou pelo menos quem discute o tema, estuda o tema, né? Por que chamam aí de era exponencial? Bom, primeiramente, é por conta da lei de Moore, e eu acho que isso até pouca gente se dá conta, mas isso tem muito a ver com a lei de Moore, que já é uma lei que já vem de décadas atrás, né? E que o próprio Moore tinha, não por se considerar uma autoridade, não, eu estou decretando que essa é a lei, né? Mas ele ali, estudando componentes eletrônicos e tal, chegou à conclusão de que, basicamente, a cada um ano, a gente conseguia dobrar a capacidade computacional, né, dos elementos eletrônicos que se tinha na época, né, e que foram evoluindo até hoje. Então, a gente basicamente conseguia dobrar o poder computacional a cada ano. Depois isso foi atualizado um pouquinho, não é um ano e meio, mas cada um ano e meio a gente vem dobrando, né? Então, isso
trouxe uma equação, que é uma equação que é exponencial. Aí, para quem não fugiu da escola, né, nas aulas de matemática, a curva exponencial, né, as fórmulas exponenciais, obviamente dependendo da fórmula, mas a que progride para frente, ela vai passar no tendendo a zero durante algum tempo, vai começar a acelerar a curva, e em algum momento ela vai se tender a infinito, né? O famoso tendendo a infinito. No tempo zero, né? Zero gasto de tempo, praticamente eu tenho uma subida tendendo a infinito na evolução do que quer que seja, né? No caso da lei de Moore, na evolução tecnológica. Até se tem alguns estudos mostrando que a gente já está um pouco no limite da tecnologia atual e não está dobrando nesse período de tempo, né? Mas o que a gente tem por aí, né? Uma das coisas que a gente tem por aí é a computação quântica, né? Que promete não só retomar essa curva, como explodir essa curva de vez, né? Chegaria no que é chamado aí de singularidade tecnológica. Então, a lei de Moore vem nos trazendo isso. Fora isso, a lei de Moore, que já é exponencial, a gente tem os 6Ds do Peter Diamandis, né, que é lá da Singularity University. O que seriam os 6Ds? Ele diz que a transformação digital passa pela digitalização em si, mas que não traz resultados imediatos, porque uma coisa que era física, transformou em digital, né? Por exemplo, aí as fotografias, né? Era em filme, virou ali um arquivo digital dentro de uma máquina, que agora está dentro do celular, mas só o fato de digitalizar não cria todo um mercado, e tem a tecnologia que precisa ser desenvolvida, e é cara e tudo mais. Então, segundo o próprio Peter Diamandis, o que vem depois da digitalização é uma decepção com os resultados que se tem e com os gastos que se tem, né, para atingir esse pouco resultado, por causa desse tendendo a zero aí das equações exponenciais. Entretanto, depois da decepção vem a disrupção, que é a aceleração. E a disrupção, ela é possibilitada o quê? Muito pela desmaterialização de tudo. Não, logicamente nós somos ainda seres físicos, né? Não somos seres digitais. Então, muita coisa ainda é física. Porém, uma boa parte do processo, né, voltando a falar de processo de negócio, né? Então, dentro do processo de negócio, uma boa parte desse processo vai ser desmaterializada. E com a desmaterialização, você consegue trazer a desmonetização. Então, coisas que eram extremamente caras passam a ser ou extremamente baratas ou muito mais baratas, né? E depois da desmonetização vem a democratização, ou seja, tem um valor menor, mas ao invés de vender aqui para o pessoal do meu bairro por um valor caro, vou vender para o mundo inteiro por um valor mais acessível. Então, isso, na visão do Peter Diamandis, que é a transformação digital. E é uma curva exponencial também, né? Na hora que você democratiza, você chega a um patamar de expansão que não tem comparação com o mundo físico, né? Então, a gente já tem na lei de Moore, que já está exponencializando, mais os modelos de negócio sendo exponencializados, né? Mais a hype, né, que chamam, que é o quê? A supervalorização de alguns temas. Então, você já está com a tecnologia acelerada, os modelos de negócio acelerando, e o pessoal botando mais pressão, vendendo o tempo inteiro um monte de coisa, produzindo material, falando, não, o mundo vai acabar, e não sei o quê, não vai ter mais emprego para ninguém. Então, a gente tem mais essa hype. E uma coisa que eu vi recentemente, não tão recentemente, mas um conceito que eu vi, é o de FOMO, né, que o pessoal chama de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, e que, assim, pelo menos eu, que venho estudando isso, vejo muito claramente, né, o pessoal vê aí esse monte de coisa no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, um monte de sendo bombardeado de um monte de coisa ao mesmo tempo, né, e acaba desenvolvendo esse medo de, putz, mas se eu não conectar na rede tal hoje no Twitter, né, para alguns assuntos, o pessoal gosta muito do Twitter. Então, o pessoal fica com medo de que se sair da rede, que se parar de ler alguma coisa, que se desconectar do noticiário, vai perder alguma coisa, e tem que estar ali o tempo inteiro olhando. Então, as organizações também estão sofrendo disso, né? Então, essa sequência de coisas está fazendo com que a gente eleve as expectativas muito rapidamente.
Sendo que a gente sabe que a curva de aprendizado, né, a curva de mudança das pessoas, ela não é exponencial, ela é muito, ao contrário disso, é muito linear e muito baixa. Passando, inclusive, de acordo com a maioria das teorias de gestão da mudança, né, pessoal e tal, mesmo pessoal, organizacional, tanto faz, mas não só a nossa curva é linear e lenta, como ela passa por, que até o pessoal chama de vale do desespero, né? Então, a gente sempre tem até a frase, né? Antes de melhorar, sempre piora. Então, a nossa curva de aprendizado não é assim, principalmente a curva de uso, né? De adoção de algo novo. Então, a gente tem essas duas coisas aí que estão muito desniveladas, e gera esse gap entre uma coisa e outra, gera essa ansiedade que a gente está vivendo, né? Porém, o próprio Eric Rice, aí, que é uma das pessoas mais reverenciadas dentro do mundo da inovação, que o pessoal toma como referência, entretanto, as próprias pessoas que estão tomando o Eric Rice como referência, têm praticado muito do que ele alerta de que é totalmente errado e totalmente prejudicial e totalmente perigoso, né? Então, ele fala que uma startup é uma instituição, não um produto. Então, às vezes a gente pensa, vou adquirir a ferramenta tal e meu negócio vai explodir. Mas aquilo é um produto, aquilo não é um negócio. Para ter um negócio, você precisa fazer com que aquilo seja encapsulado dentro de toda uma estrutura, né? Mas eu não sou startup. Bom, o que o Eric Rice chama de startup? Uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza, e todos estamos numa condição de incerteza de muita coisa, né? Então, basicamente, uma startup é qualquer iniciativa que a gente comece dentro desse mundo de transformação digital, será que vai dar certo, será que não vai, vou conseguir exponencializar, não vou? Então, praticamente tudo hoje pode ser considerado uma startup, né? Obviamente, alguns negócios vão ser mais tradicionais, mais previsíveis, mas isso é cada vez mais difícil de acontecer, né? Então, ele fala que aprendeu, que é a parte chata, né? Até coloquei aqui entre aspas, porque para mim, pelo menos, não é a parte chata, né? Embora muitas pessoas achem. A burocracia, coloquei entre aspas também, porque a gente tem a burocracia no mau sentido, mas também temos procedimentos que são necessários, né? Que tem a maior importância, segundo o próprio Eric Rice. Há uma poderosa indústria, também segundo ele, textualmente aqui, são descrições textuais de coisas que ele fala. Há uma poderosa indústria de criação de mitos em ação, né? Isso que ele fala sobre os milagres que são vendidos. A ferramenta X vai mudar o mundo e é só você adquirir que você vai conseguir, ou o método tal, a filosofia tal. Isso aí, na verdade, é feito para gerar, né, como a gente viu ali, toda aquela curva de ansiedade para vender mais e para o pessoal comprar no impulso. Então, toda uma indústria, como ele diz, está direcionada para produzir isso nas pessoas, né? E isso é muito perigoso. Então, e mais os processos de negócio, né? Por enquanto está falando mais de tecnologia, Indústria 4.0, transformação digital, mas e os processos de negócio? Os processos de negócio entram totalmente nessa realidade, né? Porque essa realidade afeta os negócios, os processos de negócio tem que ser aquilo que sustentam uma organização, né? Principalmente quando a gente fala de gestão por processo de negócio, né? O BPM, Business Process Management, ele é uma disciplina para a gente conseguir conduzir os nossos negócios aos resultados. Então, não é simplesmente uma tecnologia, uma automação. Então, a gente tem aí, dentro dos processos de negócio, dessa visão de tecnologia, né, a gente tem workflow, BPMS, RPA, né, que a gente vai ver aí mais à frente, dentro do nosso workshop, o que é o quê, como estrutura e tal. Mas temos workflow, BPMS, RPA, os sistemas especialistas, né, RP, CRM, os GEDs, CRMs, né, tem uma série de sistemas para uma série de coisas. Mas isso dentro de um mundo mais tradicional já de processo de negócio, mas temos por aí as mídias sociais, gerando dados de pessoas o tempo inteiro, que às vezes as organizações acabam negligenciando, mas são uma fonte riquíssima de informação. A internet das coisas, então não só as pessoas, mas cada vez mais as coisas geram informação o tempo inteiro.
o Omnichannel, ou seja, tem que atender a todos os clientes em todas as mídias, em todos os canais de forma igual, com atendimento descentralizado, mas com informações e estratégias centralizadas, né? Não adianta atender em vários canais, mas em cada canal o cliente tem que ir lá e se identificar de novo e tudo mais, tem uma experiência diferente em cada canal, isso não é omnichannel. A visão computacional, que é o que a Amazon utiliza ali nas lojas sem atendentes, Big Data para guardar, mas como é que eu faço para guardar, tratar e usar tantas informações vindo de sistema, vindo de mídia social, vindo de ferramentas de processo, vindo de internet das coisas, vindo de omnichannel, vindo de visão computacional. Aí eu preciso de toda uma estrutura para tratar enormes quantidades de dados, né? E como é que eu faço para uma pessoa analisar tudo isso e conseguir chegar a conclusões? É humanamente impossível. Por isso, a grande importância atual da inteligência artificial, né? Então, esse é o mundo que está se desenhando para os nossos processos de negócio e que a gente tem que estar antenado. Tudo já é real, tudo já é utilizado, algumas coisas em nível ainda um pouco menor, só por empresas de grande porte, né, principalmente as chamadas gigantes digitais, mas é uma realidade que cada vez mais se aproxima de todas as organizações. E quando a gente pensa nesse mundo de várias tecnologias, né, a gente às vezes pensa, então o processo entra onde? Entra ali nos workflows, BPMS, no máximo RPA, mas aí o RPA já não é dentro do fluxo do BPMS, né? Então já é uma outra coisa, não é BPM, não é processo, quando que na realidade não. Na realidade, tudo isso aí tem que estar, sim, dentro de uma coisa maior, que é o processo de negócio, né? Então, eu preciso ter uma governança sobre tudo isso para que a coisa funcione. Então, o que está entrando em cada momento, né? É uma coisa que a gente precisa entender. Então, a gente tem aí as várias camadas, né? Tem um negócio acontecendo em uma camada, os processos em outra, e a integração com a tecnologia em outra, né? Os sistemas interagindo, e tudo isso precisa estar dentro de uma estrutura de estratégia, de processo, de projetos de inovação. Eu não vou entrar no detalhe da figura, né? Mas o que a gente vê aqui é que a gente precisa de todos esses elementos: estratégia, a camada de pessoas interagindo e produzindo de forma engajada, energizada, né? Produzindo tudo isso, processo com as cadeias de valor. O Startup as a Service é um frameworkzinho de trabalho com inovação para conseguir produzir processos consistentes, mas de forma iterativa e tal. Tudo isso para atingir a experiência do cliente, obviamente, né? Aqui também é um desdobramentozinho da estratégia, virando portfólio de processos, que vai gerar um portfólio de projetos, né? Então, é uma estrutura para a gente conseguir gerir tudo isso. Mas, novamente, né, não vou entrar no detalhe de cada coisa, mas, basicamente, o que a gente tem é isso, então, né, toda essa confusão que tem que ser organizada dentro dessa estrutura para que a gente consiga sobreviver a tanta loucura, né? Mas a gente, alguns, como o próprio Eric Rice fala, né, pensa, bom, se a gestão como está sendo feita não está dando certo, vamos tirar a gestão, vamos sair fazendo, vamos experimentar. Só que experimentar não é sair fazendo de qualquer jeito, né? Então, você tentar capturar o caos e gerir a partir do caos também, né? A realidade caótica sendo gerida por uma arquitetura caótica, o caos com caos nunca vai gerar ordem, nunca vai gerar um resultado concreto, né? Então, a gente precisa tratar o caos de uma maneira estruturada. E quando a gente pensa em adoção de ferramentas e tal, vamos pegar RPA porque todo mundo está falando que precisa, que as organizações que não tiverem vão ficar de fora do novo mundo e tal. Isso aí é perigosíssimo, a gente precisa ter essa estrutura, precisa pensar em como que a gente vai conduzir as coisas, precisa racionalizar, precisa ter um método. Então, BPM, que muita gente vem negligenciando, na verdade, é mais importante do que nunca. Então, a gente precisa dessa estrutura, precisa entender o que é o quê, quando que eu uso, como, por quê, em que situação, em que contexto. Tudo isso é importantíssimo e tudo isso é BPM, né? Business Process Management. Estamos falando mais do que ferramentas, estamos falando de governança, estamos falando de estratégia. Então, o que eu queria trazer era isso. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha trazido bons insights e certamente aí
no decorrer do evento, vamos materializar de uma forma mais clara como é que a gente consegue colocar tudo isso nessa sistematização e sair do outro lado com negócios transformados digitalmente e gerando resultados positivos para o negócio, né, questões financeiras, porque a gente precisa, né, disso para que as organizações sobrevivam, mas ela tem que ser boa para os negócios, boa para as pessoas que trabalham no negócio, dos clientes que estão recebendo isso, tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom para o mundo, né? Então, esse era o recado final que eu queria trazer e espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenham gostado. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco dessa loucura toda que eu venho estudando e é isso aí. Obrigado, Fábio, pela apresentação. E, em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram desse evento. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.